Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Verso 14, eu inicio a leitura. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu, foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor.
e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia ou a graça de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Se aceita, irmãos. Eu quero falar aos irmãos sobre a Igreja de Cristo e suas características. A Igreja de Cristo e suas características. O termo igreja, irmãos, ele vem de uma palavra que tem como pano de fundo a própria cultura grega, ou o próprio contexto grego. O termo igreja vem de um termo chamado eclésia, que significa alguém que foi chamado para fora, alguém que foi chamado para sair de suas próprias casas. E essa palavra se aplicava à cultura grega quando as pessoas eram chamadas para fora de suas casas para participar de uma assembleia pública. E todos aqueles que não tinham a sua cidadania, ou que não tinham perdido a sua cidadania, tinham direito de participar dessas assembleias públicas. E aí as pessoas eram convocadas a saírem de suas casas. Era uma eclésia. Eles eram chamados a sair para participar dessa assembleia pública. E era uma assembleia onde todos tinham direito de participar. Todos. E para os gregos, essa palavra era por demais familiar. Era a assembleia da convocação, ou era a convocação para a assembleia. Nesse primeiro sentido, a igreja é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus. Ou melhor, é a convocação de Deus para que o seu povo saia de dentro de suas casas e se reúnam publicamente para adorá-lo, para reconhecer os benefícios que ele derramou sobre o seu povo. E essa igreja se reúne publicamente, visivelmente, num espaço físico, num lugar geográfico conhecido. E essa igreja se torna visível a esse mundo quando ela se reúne publicamente, quando ela adora publicamente, quando ela se mostra visivelmente como pessoas que foram chamadas por Deus, convocadas por Deus, para saírem de suas casas. Eclésia também, irmãos, tem um pano de fundo hebraico, porque é a mesma palavra que traduz um termo hebraico no Velho Testamento que significa assembleia. Assembleia. E tem como essência um verbo que significa chamar, conclamar. Então, no sentido hebraico, significa o povo que é conclamado para adorar a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos adorar ao Senhor. Então o povo no Velho Testamento sabia que estava sendo convocado pelo próprio Deus, estava sendo chamado pelo próprio Deus para sair de suas casas, sair ou deixar as suas ocupações e se reunir publicamente para ouvir a lei de Deus, para adorar a Deus, para cantar os salmos, para expressar com gratidão no coração os benefícios da graça que o povo havia recebido. E basicamente, eclésia significa isso: pessoas que foram chamadas por Deus. Chamadas por Deus, podemos dizer, em dois aspectos profundos do ser, ou do ter. Quando eles foram arrancados do mundo, retirados da morte espiritual para a vida em Cristo Jesus. Quando eles foram transportados do reino das trevas para o reino da luz. E com isso agora eles fazem parte do corpo de Cristo,
compõe a igreja de Cristo. É uma parcela do povo de Deus no mundo, da igreja de Cristo no mundo. E aí os irmãos, quando começaram a estudar esse termo, deram a esse primeiro sentido de um chamar espiritual de Deus ao seu povo, deram o sentido de é a igreja invisível de Cristo, composta de todos os homens e de todas as tribos, raça, língua e nações, daqueles que já foram chamados ou que ainda serão chamados no tempo. Esses compõem a igreja universal de Cristo. São esses que são chamados espiritualmente para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Mas os irmãos não pararam aí. Eles dizem, a igreja, chamada de igreja local, visível, que se mostra, que está numa localidade ou que está num ponto geográfico, essa deve ser formada de pessoas que foram chamadas por Cristo e que saíram do mundo, que se associam voluntariamente para essa adoração pública e religiosa e que não destroem o seu testemunho primeiro com uma doutrina fundamentalmente errada, nem destrói o seu testemunho com comportamentos que escandalizam. Todas as igrejas de Cristo devem ser formadas de pessoas assim, que foram chamadas por Deus e que se mostram visivelmente como pessoas transformadas pela graça de Deus. Em essência, portanto, irmãos, igreja é esse grupo de pessoas chamadas por Deus em Cristo Jesus para adorá-lo, para servi-lo, para mostrar ao mundo a luz do Senhor, sal e luz do mundo. Essa igreja que vive a palavra de Deus, que proclama a palavra de Deus, que testemunha a palavra de Deus, é essa igreja, essa eclésia, essa igreja local. E que o Novo Testamento dá a ela características claras, características claríssimas, características que, quando olhamos para o Novo Testamento, não temos condições de confundir um ajuntamento qualquer com igreja. Porque olhando para as características como essa igreja vivia, como essa igreja perseverava, como essa igreja andava, extraímos da própria Bíblia critérios bíblicos para julgar o que vem a ser um ajuntamento solene que pronuncia o nome de Deus. E Atos dos Apóstolos, que também é conhecido como o livro que narra a história da igreja, e que o evangelista Lucas condensa essa história de 90 anos em 27 capítulos, começa nos dizendo como essa igreja vivia, como essa igreja foi no seu nascedor e como ela deve ser ao longo da história. Essa igreja pura, não no sentido de não ser composta de pecadores, mas pura no sentido de que vive a palavra de Deus, que é administrada, que é formada nos seus aspectos externos, por aquilo que a palavra diz que ela deve ser. Por isso ela é pura, porque não há nela elementos humanos, ou interesses humanos, ou escusos, ou aquilo que mescla para a palavra de Deus com vontade humana. Nesse sentido ela deve ser pura, porque a sua expressão visível é a expressão daquilo que a palavra de Deus diz que ela é e do que ela deve ser. Como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, que vive a palavra de Deus, que proclama a palavra de Deus. Portanto, Atos, irmãos, nos ensina quais são as características claras, inconfundíveis de uma igreja de Cristo no mundo. E que, olhando para essas características, avaliamos a nossa própria igreja local, avaliamos a nossa própria existência como igreja, avaliamos a nossa própria expressão como igreja, onde Deus nos colocou. E a primeira característica que nos torna clara, ou que está clara para nós, é que essa igreja foi levantada para proclamar Cristo. A primeira característica desta igreja é que ela foi levantada para proclamar Cristo. Aqui, irmãos, Pedro se levanta todo inflamado. Eles estavam aqui neste lugar, neste cenáculo, esperando a promessa de Cristo.
pois eles não deveriam sair de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Mas de poder para quê? De poder justamente para tornarem-se essa dinamite da proclamação do Evangelho, ou este poder que nos torna testemunhas eficazes do que Cristo fez, do que Cristo faz e do que Cristo está fazendo na vida do seu povo. E Pedro aqui se levanta após a manifestação do Espírito Santo. Varões, pois os homens estavam julgando. O comportamento desses homens são o comportamento de quem está embriagado, estão tomados pelo vinho. E Pedro diz: não, senhores, porque é a terceira hora do dia, 7, 8, 9 horas da manhã, e é impossível que esses homens a 9 horas da manhã estejam embriagados, bêbados. E Pedro diz: não, o que está acontecendo entre nós é um cumprimento da profecia messiânica em relação ao seu povo, à sua igreja. E qual é a profecia? A profecia de que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Não seria mais aquela manifestação do Espírito sobre ofícios do Velho Testamento, ou sobre homens específicos para capacitá-los para um serviço específico. Mas não, Deus derramaria sobre o seu povo o seu Espírito, a fim de que o seu povo fosse capacitado, selado, fosse revestidos do poder do Espírito Santo. Para quê? Para se levantar como Pedro se levantou, no meio daquela geração que estava julgando e zombando do povo de Deus, e pregar quem? Cristo. Varões galileus, ouçam-me, ouçam-me. Aquele Nazareno, aquele Jesus que vocês viram lá em Nazaré das farinhas, ele não é um homem comum, ou não é um homem simples como vocês julgaram que ele fosse, mas ele primeiro foi varão aprovado por Deus, e os seus sinais comprovaram isso. Quais foram os sinais? Ressurgiu ou levantou mortos, curou leprosos, deu vista ao cego, fez o surdo ouvir, fez o mudo falar. Esses sinais eram uma aprovação de Deus sobre ele. Mas muito mais, este homem é Cristo, que foi entregue pelo determinado poder de Deus, e é esse que vocês estão crucificando, porque ele foi crucificado pelo determinado desígnio de Deus, mas foi crucificado por mãos de iníquos, e ele morreu cumprindo o propósito de Deus. Qual era? Morrer pelos pecadores. Então a primeira característica que Pedro aqui está descrevendo é que nós somos chamados para proclamar Cristo, irmãos. A agência ou a igreja é uma agência do reino, e uma agência do reino para pregar Cristo. Essa igreja não foi levantada para se completar em si mesmo. Quando ela ou quando nós desprezamos esse primeiro aspecto para o qual Deus nos levantou, que é proclamar Cristo, nós ficamos nos retroalimentando, e essa não é a função da igreja. Não foi para isso que Deus nos chamou, não foi para isso que Deus nos levantou. Deus nos levantou para proclamar Cristo. Você deve ser uma testemunha de Cristo. Deus nos deu o Espírito para nos capacitar a proclamar Cristo. E proclamar o quê? Os seus feitos, a sua morte, a sua ressurreição, a sua volta ou a sua vinda. E tudo isso Pedro está pregando aqui nessa noite, ou nesta manhã, quando ele disse que primeiro ele nasceu, e os seus sinais é um sinal da aprovação divina. Pedro disse que ele morreu, pois ele veio para morrer. Pedro disse que ele ressurgiu dentre os mortos, e essa esperança que Davi viu nele, de que Deus em Cristo não deixará que os nossos corpos permaneçam dormindo, ou os nossos corpos virem somente pó, mas essa transformação que Cristo produz no homem é uma transformação completa, porque o Cristo que ressurgiu é um sinal de que nós também ressurgiremos dos mortos, para habitarmos com o Senhor para sempre, com um novo corpo, com uma nova vida, como nova criatura. E Pedro também fala sobre a sua volta.
fala sobre a sua vinda. Ele veio, ele morreu, ele foi, mas ele vai voltar. Por essa razão Pedro diz: arrependei-vos, arrependei-vos. E pregar Cristo, irmãos, é chamar os homens ao arrependimento. Chamar Cristo é denunciar aos homens o seu pecado. Pregar Cristo é mostrar a eles que o único caminho de salvação é Cristo. E Deus notifica a todos os homens que se arrependam e se voltem para Ele em Cristo. Essa é a mensagem que temos. Essa é a mensagem que Deus nos autorizou a pregar. E essa é a capacidade que o Espírito Santo de Deus produz em nós. Somos sacerdócios do Senhor, o sacerdócio universal de todos os crentes. Não somos, ou não é só os pastores, os diáconos, ou os oficiais da igreja que são chamados a pregar. Ele derramou o seu Espírito sobre toda a carne, sobre filhos e filhas, sobre velhos, sobre novos, sobre todos aqueles que lhe pertencem, para que nós, como luceiros do mundo, brilhemos em meio às trevas onde os homens estão mergulhados, e gritemos em alto e bom som, como testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus: arrependei-vos e crei-vos no Evangelho de Cristo. Essa é a nossa mensagem. A primeira característica da igreja, irmãos, é pregar Cristo, é mostrar Cristo ao mundo. E quando nós fazemos isso, o resultado está no verso 37. Compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O resultado está aí. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A capacidade não está na nossa oratória. A capacidade não está na nossa força. A capacidade está no revestimento que o Espírito de Deus nos dá, na graça que Deus nos dá pelo Espírito Santo. E o poder reside na palavra que pregamos, na mensagem que enviamos. E é essa mensagem que Deus usa para compungir o coração de pecadores e levá-los a gritar desesperadamente: o que farei para ser salvo? É essa a nossa mensagem. E a igreja, por mais que o tempo passe, por mais que os anos se avancem, irmãos, essa mensagem não pode ser adulterada. Essa mensagem não pode ser transformada, mudada. Nós não temos autoridade de enxertar nessa mensagem aquilo que nós achamos ser o melhor para o pecador ouvir. É como diz Paulo: irmãos de Corinto, quando eu fui ter com vocês, eu preguei Cristo e este crucificado. Essa é a nossa mensagem. E no verso 37, o auditório de Pedro fica desesperado. E Pedro dá a resposta, porque a igreja tem a resposta, verso 38. A igreja tem a resposta para os dilemas do mundo. Nós temos a mensagem para os problemas do mundo. E Pedro diz: sabe qual é a solução? Se arrependam. Nós temos, irmãos, nós temos. A igreja de Cristo, ela tem a palavra de Deus em mãos. E ela tem a resposta para os dilemas que o mundo tem enfrentado nos dias de hoje. A palavra não se tornou obsoleta, a mensagem não se tornou anacrônica. É a mesma mensagem que o pecador precisa ouvir. Eles estão ausentes da glória de Deus, precisam se arrepender dos seus caminhos. E o que eles estão vivendo é resultado da condição espiritual em que eles se encontram, ausentes da glória de Deus. E Pedro tem a resposta, como nós temos: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Só há esperança em Jesus Cristo. Os próprios apóstolos disseram: porque não há nenhum outro nome debaixo dos céus pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Essa é a mensagem. Então a primeira característica da igreja, ela proclama Cristo. É uma igreja que é testemunha de Cristo. E todos aqueles que fazem parte desta igreja foram chamadas para pronunciar Cristo, para ser testemunha de Cristo, quer sejam através das palavras, quer sejam através da vida. Fomos chamados para saudar e para ser luz neste mundo. Não fomos chamados somente para nos completar em nós mesmos, para ficar discutindo os aspectos teológicos que são bons.
Fomos chamados para testemunhar Cristo. Se a palavra de Deus, o Espírito da graça, não está atuando em nós para produzir vida e proclamar vida, nós não estamos cumprindo a função da igreja. Não estamos. Por mais que nos reunamos aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, se nós não proclamarmos Cristo, se a nossa vida não for um anúncio de Cristo, se a nossa vida não for um sabor da graça, sal, se a nossa vida não for um refletor do caminho, luz, nossa vida não está cumprindo a função da igreja. Não estamos cumprindo a função da igreja. E Pedro se levanta inflamado. Sejam batizados em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados. Só há pagamento dele. Só há remissão dele, porque ele é o pagamento para o resgate das nossas vidas. E recebereis o dom do Espírito Santo, que é o selo, a marca daqueles que pertencem a Deus. E a promessa faz menção a todos. Pedro ali tem um auditório de judeus. E ele diz, é para vós, é para os vossos filhos, para quem está longe. Opa, é para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. O Evangelho, irmãos, como diz o hino, coloca o pecador no seu lugar e Deus no seu lugar. A mensagem é para todos, mas a eficácia dela é para todos quanto Deus chamar. Amém. A igreja proclama isso sem medo, sem receio, e com muitas outras palavras dava testemunho, exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Portanto, a primeira característica nossa é testemunhar Cristo. É testemunhar Cristo. Amém. Eu não digo que você seja um evangelista vigoroso, ou alguém que tenha habilidade, ou seja, desinibido ao ponto de abordar, questionar, ensinar, mostrar a verdade. Mas um primeiro aspecto não pode ser desprezado. A nossa vida precisa ser um sermão. O nosso testemunho precisa ser um sermão. A nossa vida transformada precisa ser um sermão, precisa ser um sal. Algo que produza sabor, ou que cause no pecador essa compulsão de levar a perguntar a nós, que farei? Que farei? Ou que faremos? É para isso, irmãos, que primeiramente fomos levantados no mundo. Somos agências do reino de Deus. Somos agências no reino de Deus. E Paulo, quando escreve em Efésios, ele vai falar sobre o plano de Deus em Cristo Jesus, dessa igreja que é composta de judeus e gentios, onde não há mais parede de separação. E no capítulo 1 ele usa um termo interessante, quando ele diz que ele pegou Cristo e deu como cabeça da igreja, e deu a igreja a Cristo. Ele fez convergir em Cristo todas as coisas. Então Cristo é o resumo do plano de Deus que estava sendo descortinado no Velho Testamento. E deu essa igreja a Cristo, para ser Cristo cabeça dela. É nós, irmãos. A única agência do reino de Deus autorizada a proclamar o Evangelho de Cristo, a igreja. Não estou dizendo a denominação, mas eu estou dizendo a igreja. Os salvos, os resgatados do mundo, os que têm o Espírito Santo, os que foram selados com o Espírito Santo da promessa, e que foram revestidos do alto pelo poder do Espírito Santo, fomos nós, somos nós. E fomos chamados para pregar. A segunda característica dessa igreja, ela é formada de crentes sinceramente batizados, ou legitimamente batizados. Verso 41, então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas, ou 3.000 pessoas, né? O texto não está dizendo algo, mas 3.000 pessoas. Imagine, irmãos, 3.000 pessoas. O auditório era maior, certamente. Mas dos que aceitaram a palavra, dos que foram compungidos pela palavra, foram 3.000 pessoas. E dessas 3.000 pessoas, todas elas foram batizadas.
Mas o que é que significa o batismo? O que é que significa o batismo, irmãos? O primeiro aspecto, o batismo é uma ordenança de Cristo. Jesus, quando disse aos seus discípulos: vão, fazem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus deu essa incumbência ao seu povo, à sua igreja. E dentre as ordenanças que Ele deu a nós, Ele deu o batismo, bem como a ceia do Senhor, ou como a mesa do Senhor. E o batismo é um símbolo que representa ou significa tudo aquilo que o Espírito de Deus fez em nós, através da palavra. Eu morri para o mundo, estou vivo para Deus. Eu fui lavado, eu fui transformado pela palavra de Deus. Como diz Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 4, quando diz àqueles irmãos: olha, vocês eram ladrões, vocês eram roubadores, sodomitas, vocês eram tudo isso, mas foram lavados, mas foram transformados pela palavra de Deus. E o batismo representa tudo isso, tudo isso. Ele não é um símbolo vazio, ele não é um banho que se dá ao pecador para torná-lo um pecador molhado, mas é um símbolo, irmãos, que representa aquilo que o Espírito de Deus fez em nós. E nós, como conscientes desse agir de Deus em nós, dessa transformação, fazemos como eunuco: água, o que me impede de ser batizado? O que me impede de participar dessa ordenança que me une ao corpo de Cristo, à igreja local de Cristo? Meu filho, eu creio de todo o meu coração. E quando lemos o Novo Testamento, leiam as cartas de Paulo. Isso era tão junto, irmãos, tão junto. O dia em que a pessoa era convencida pela pregação verdadeira do Evangelho e o dia do batismo era tão unido, que se percebe que é uma só coisa. Ele foi regenerado e batizado num dia só. E Paulo torna isso tão profundo, tão cheio de consciência espiritual verdadeira, que diz aos irmãos: vocês foram salvos pelo batismo. Ou seja, vocês foram transformados pelo batismo, mas o batismo ali é o mergulhar no corpo de Cristo, é o batismo espiritual. Mas esse símbolo que vazou para fora se tornou tão verdadeiro que Paulo diz uma coisa só. Ou seja, esse espiritual e o visível, na vida de vocês é uma coisa só. Porque vocês têm demonstrado que ao sair da água do batismo, há na vida de vocês frutos dignos de arrependimento. De fato, a palavra de Deus operou na vida de vocês. Como ele falou aos irmãos de Tessalônica: a minha pregação no meio de vocês não foi vã. E a igreja é formada de pessoas que foram persuadidas pela palavra. Em tese deve ser. Em tese deve ser. Irmãos, nós perdemos um pouco essa importância e esse valor. As pessoas antigamente, elas não entravam na igreja local, ou não assumiam o compromisso de entrar na igreja local sem ter consciência dessas coisas. O que vem a ser a igreja, o compromisso com a igreja, o que é estar associado à igreja, o que é ter comunhão com a igreja, o que é viver para Cristo. Não, essas pessoas aqui foram candidatas ao batismo, porque primeiro a palavra operou no coração deles. A igreja não empurra ninguém para o batismo. Ou a igreja não faz número com os batizados, ou slogan: esta igreja batizou 1000, esta igreja batizou 3000. Porque sabemos que o batismo é um resultado daquilo que a palavra fez em nós. E todos aqueles que, candidatos ao batismo, porque sabendo que o batismo não só simboliza, mas é o ingresso na igreja local. Na igreja local. Porque ingressado na igreja local, ele vai participar de toda a comunhão. Ele vai participar não só do batismo, bem como da mesa, das dificuldades, dos sofrimentos, vai partilhar de tudo com esse corpo visível que é a igreja local. E devemos fazer isso
somente como resultado da palavra de Deus em nós. Pedro pregou a uma multidão, mas os que aceitaram a palavra foram batizados. No afã, irmãos, muitas vezes, de ter números, no afã de fazer marketing com a vida das pessoas, publica-se a quantidade de pessoas a serem batizadas, em tal igreja, em tal igreja, em tal mês, em tal ano, como se isso fosse algo de pouco valor ou de pouca importância. E muitos daqueles que se tornam candidatos não entendem nem o que significa o batismo. E como dizia Exaltino, passou a ser um pecador molhado. Diferença nenhuma a palavra fez na vida dele. Irmãos, Cristo não quis número. Também nós não queremos ter números. Queremos sim pessoas convertidas pela palavra de Deus, pessoas voluntárias, pessoas chamadas pela graça de Deus em Cristo, e não números. Não números. Não queremos fazer campanhas com números, não queremos mostrar ao mundo o tanto que a igreja cresceu durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nós devemos buscar esse objetivo de ter no nosso meio pessoas convertidas, pessoas verdadeiramente transformadas, pessoas verdadeiramente voluntárias ao reino de Deus, pessoas verdadeiramente convencidas pela palavra de Deus, pessoas que tenham o Espírito Santo de Deus, e não números, irmãos, e não números. Então a segunda característica é que essa igreja estava sendo formada de pessoas que foram sinceramente batizadas. Terceira característica dessa igreja está no verso 42 e 43. Esta igreja possuía ou possui padrão definido, possui uma só verdade. Quando ele diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha aí, em cada alma, isso era pessoal, em cada alma havia o quê? Temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eles estavam ali presentes. Essa igreja, irmãos, possui um padrão definido de doutrina, um padrão definido de verdade, porque há uma só verdade, uma só fé, um só batismo, um só Pai, um só Senhor. A igreja não possui várias verdades ou várias interpretações da verdade. Se há uma só verdade, há uma só interpretação da própria verdade. E essa interpretação deve ser dada, ou devemos buscar a interpretação do próprio autor, o próprio Deus. E essa igreja não era uma miscelânea de ideias. Eu acho que é assim. Não, eu acho que é assim. Não, aqui é assim. E perseverava na doutrina dos apóstolos. João, quando escreve a primeira epístola, escreve sabendo que há pessoas no meio da igreja, no seio da igreja, pregando doutrinas estranhas. Alguns já tinham saído, e ele diz, não, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, saíram negando Cristo e a doutrina que os apóstolos pregavam. E João diz assim, deixa claro aos irmãos, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não os recebais. Não os recebais. Essa igreja era unida em volta de uma só verdade. De uma só verdade. Embora características diferentes. Se você olhasse para Galácia, ou a igreja da Galácia, aquela igreja trazia em si aspectos culturais dos Gálatas. Se você olhasse para a igreja de Colosso, aquela igreja tinha aspectos peculiares dos irmãos de Colosso. Se você olhasse para a igreja de Jerusalém, você dizia assim, porque havia aspectos da igreja de Jerusalém
que estava permeada de cultura judaica, porque eles eram judeus. Judeus. Não é isso que eles estão falando aqui, não é isso que Atos está dizendo. Não era unidos em volta de uma só cultura, não era uniformidade, mas era uma só verdade em volta da diversidade cristã. E a mesma verdade que se pregava na Galácia, se pregava em Colosso, em Tessalônica, em Jerusalém, era a doutrina que os apóstolos pregavam. E o que os apóstolos pregavam? Cristo. Cristo. Eram 12 homens, irmãos, que tinham uma função histórica específica. Tinham uma missão específica. Qual era? Começaram como discípulos. Aí Jesus diz assim: fica ali até que do alto sejam revestidos. Foram revestidos. Dali podemos se dizer que a igreja começa a existir historicamente ali, como igreja composta de judeus e gentios, essa multidão. E os apóstolos tinham a função histórica, enquanto eles estivessem vivos, de quê? De organizar a igreja, de ensinar aquilo que eles aprenderam de Cristo, de instruir com base naquilo que eles aprenderam de Cristo. Então, eles, como eram a coluna ou as colunas da igreja, a doutrina que eles pregavam, que era Cristo, ficou conhecida como a doutrina dos apóstolos, dos homens que foram autorizados por Deus em Cristo a sair e escrever documentos, irmãos, chamados cartas pastorais apostólicas, que tem peso de escritura. Peso de escritura. E Paulo, quando escreve a Tessalônica, diz: olha, observe, quem não atentar para essa epístola, se afaste dele. Peso de escritura, chamado de doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos tinha tudo: Cristo, como essa igreja deve ser organizada, como essa igreja vive no mundo, a mensagem que ela prega. E esses irmãos abandonaram rápido isso. O texto diz: e perseveravam, irmãos, diante das tentações ou dos comichões nos ouvidos. Eles perseveravam na verdade, na doutrina dos apóstolos, naquilo que Cristo ensinou. E hoje nós temos os documentos que eles escreveram, que eles enviaram às igrejas. Nós temos os documentos que é chamado de os documentos da tradição da igreja cristã, os evangelhos, que são pontos que foram narrados por aqueles que foram testemunha ocular e que escreveram partes do ministério de Cristo para ensinar a igreja. Ensinar tudo: a disciplina, a misericórdia, o amor, o perdão, a perseverança, a oração, tudo eles ensinaram. Tudo. E Pedro diz: olha, eu vou embora, mas em indo embora eu vou deixar com vocês esses documentos para que vocês lembrem de mim. Irmãos, há uma só verdade. A palavra de Deus é a verdade, e devemos perseverar nela, examinar as Escrituras, porque cuidar ter nela a palavra de vida eterna, e são elas que testificam de Cristo. E a igreja ela não vai abandonando aspectos que, não, isso aqui não é importante, não. Essa igreja, pelo contrário, persevera. Chama a atenção a nós que estamos vivendo, irmãos, num contexto onde não se suporta mais a sã doutrina, e tendo comichões nos ouvidos, estão se amontoando mestres segundo as consciências humanas. Estão pegando a Bíblia e fazendo da Escritura coxas de retalho. E as pessoas olham para a igreja e dizem: qual é a igreja? Qual é a igreja? Eu não estou falando de placa. Qual é o comportamento visível que caracteriza a igreja de Cristo? Qual é a mensagem do Evangelho? Qual é a mensagem verdadeira? E essa igreja tinha um padrão definido de verdade. A verdade é essa e vamos perseverar. Amém.
a verdade é essa e vamos perseverar. É isso aqui e acabou, irmãos. É isso aqui e acabou. A Bíblia está dizendo assim, é assim que nós vamos viver. A Bíblia está dizendo assim, é assim que nós vamos nos organizar. A Bíblia está dizendo assim, então vamos ser coerentes e agir assim. Vamos perseverar. E a Bíblia tem instruções para tudo. A doutrina dos apóstolos tem instrução para todo mundo, para a família, para os jovens, para todo mundo, para a igreja, para como devemos viver, como resolver os conflitos, como perdoar, como amar, como pregar, como ensinar. Tudo. E relacionado à verdade está o termo perseverança. Precisamos perseverar. E não só isso, essa igreja também tinha comunhão como produto ou como resultado da aplicação da palavra. Comunhão aqui é koinonia. Comunhão é muito mais profundo do que ajuntamento. Comunhão é ter tudo em comum. E o próprio termo vai dizer, vendiam as propriedades, supriam as necessidades uns dos outros. Era uma comunidade viva, que estava vivendo a comunhão cristã de forma verdadeira. E essa comunhão não era uma utopia, ou não era somente um aspecto a ser estudado. Essa comunhão era vivida. E diz aqui, e todos os que creram, verso 44, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Koinonia. Koinonia. Comunhão verdadeira no corpo de Cristo. Unidade no corpo de Cristo, como produto da doutrina dos apóstolos. A palavra, quando é pregada verdadeiramente, ela produz comunhão verdadeira. A palavra, quando é pregada de forma sincera, no poder do Espírito Santo e na graça de Deus, ela produz comunhão verdadeira. E acima de tudo, ela produz uma participação sincera e legítima na mesa do Senhor, no partir do pão e nas orações. E isso era feito todo dia, todo dia. Todo dia que os irmãos se reuniam, eles estavam prontos e preparados a participar da mesa, a dividir o pão, a partilhar as refeições. Todo dia. E o resultado ainda da pregação verdadeira. Em cada alma havia temor. O termo temor aqui é alguém que tem reverência pela presença majestosa de Deus. E isso era percebido como em muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eles estavam lá, então era chamado de sinais dos apóstolos. Hoje nós não temos os sinais dos apóstolos, como está aqui. Mas temos os sinais da doutrina dos apóstolos que permanecem. Que é vidas transformadas, que é a palavra nos conformando à imagem e semelhança de Cristo. É uma igreja que está sendo transformada pelo poder do Evangelho. E em sendo transformada no poder do Evangelho, esses cristãos vão sendo tomados de temor e reverência. É isso. Produto de uma pregação verdadeira, legítima, sincera. Então, o terceiro aspecto aqui, eram todos unidos em volta de uma só verdade. O quarto aspecto, irmãos, é que todos eles eram regidos pela autoridade desses apóstolos que estavam lá. Todos eles. Dizia assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos ensinavam, eram tomados de temor pelos sinais que Deus produzia através da vida dos apóstolos. Eles estavam ali como aqueles que estavam organizando a igreja. E todos eles eram conduzidos pela autoridade desses homens. Eles eram regidos segundo a autoridade apostólica. Reconheciam nesses homens pessoas que foram levantadas para ser autoridade sobre a vida da igreja. Ser os condutores, ser os administradores, ser os regentes, ser os pastores, os ensinadores. Foco de rebeldia aqui é zero. De rebeldia aqui é zero.
era uma submissão voluntária a esses apóstolos que estavam ali. O quinto ponto, irmãos, é que o centro dessa comunhão cristã, era o ágape. Era o ágape. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. Tudo era feito de coração, de um coração bem simples, bem voluntarioso. E verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Aqui era o seguinte: eles não estavam sendo obrigados, não, a vender as suas propriedades para suprir os necessitados. Não. O resultado da venda e da participação nos bens dos irmãos eram participações voluntárias. O que o texto está dizendo aqui não é que o Evangelho desconstrói a propriedade pessoal, particular, minha. Não, não é isso. O Evangelho não está ensinando que eu tenho uma casa, só tenho uma casa, e que devo fazer voto de pobreza e vender essa casa e dar o meu dinheiro à igreja. A Bíblia não está ensinando isso. Também o texto não está ensinando um comunismo cristão ou um socialismo cristão. Não é isso. O resultado aqui é uma comunhão voluntária, ou uma entrega de si mesmo voluntária, uns aos outros. Era o seguinte: surgia necessidade na igreja, e aí alguém da igreja, ou os irmãos da igreja que tinham muitas posses, muitas propriedades, dizia assim: eu quero vender tal posse para ajudar os necessitados. Isso de forma amorosa, voluntária. O outro dizia: eu tenho isso. Dizia: eu quero vender isso para ajudar os pobres da igreja. Eles não só participavam de valores espirituais, mas também de valores materiais. Valores materiais. Isso era feito voluntariamente. Mas como? Olha, à medida que alguém tinha necessidade. Não era para ajudar, não, dinheiro não. É à medida que iam surgindo as necessidades entre os irmãos, todo mundo de forma voluntária: eu quero ajudar, eu quero participar, eu quero vender, eu quero entregar, eu quero dar isso. E tudo isso era de forma voluntária. Se percebe isso quando vemos à frente um casal chamado Ananias e Safira, que, percebendo essa voluntariedade, foram enganados pelo seu próprio coração, ou deixaram que Satanás rondasse o seu próprio coração, e disseram assim: eu tenho uma propriedade. E disseram a Pedro: eu quero vender para ajudar os pobres. E Pedro disse: pois bem, faça isso. E em descobrindo que a propriedade tinha um valor muito alto, disseram assim: rapaz, tudo isso? Mulher, vamos fazer o seguinte: a gente disse que ia dar tudo, né? Então a gente diminui o valor da propriedade, mentindo, dizendo a Pedro: Pedro só deu isso, então está tudo aqui. E ambos concordaram e disseram: então vamos. E chegaram lá. Pedro diz: Ananias, por que mentistes ao Espírito Santo de Deus? Vendendo não estava em possessão sua, não era seu tudo isso. Quem te obrigou a dar? A comunhão se processa na voluntariedade, no amor. E ele caiu ali duro. Sua esposa, depois, não sabendo do ocorrido, chega também tentando enganar. E Pedro diz: eis aí os pés do que levaram o corpo do seu marido. Aqui era tudo voluntário, irmãos. Sem mentiras, sem esconder valores, sem tentar mascarar valores. Ninguém aqui era obrigado a dar o relatório dos seus bens, ou o imposto de renda cristão anual. Não existia aqui. Era tudo voluntário, motivado pelo amor, pelo interesse em querer ver o bem do corpo de Cristo, interesse em ver o progresso no reino de Deus.
E aquele casal sofreu as consequências pela mentira. Porque vendendo a propriedade, mentira ao Espírito Santo de Deus, não a igreja, não a Pedro, mas o Espírito que sonda os nossos corações e conhece as nossas tramas. E diz: é hoje que eu desmonto eles. É hoje. E foi naquele dia em que eles foram desmontados. Aqui está acontecendo à medida que as necessidades surgem. À medida. E o corpo de Cristo é sensível nesse aspecto. Por quê? Porque tem comunhão uns com os outros. E à medida que a necessidade ia sendo pronunciada na igreja, as ofertas voluntárias iam sendo dadas. Sendo dadas. À medida que se havendo que ia se vendo que os irmãos estavam com necessidade e os irmãos com condições para resolvê-las, não retia. Pelo contrário, dava o que era justo, dava o que era legítimo. Então, tinha comunhão de bens. Não só comunhão espiritual, partilhando dos valores espirituais. Palavra, oração, comunhão em volta da mesa. Mas quando saía da mesa, cada um via no outro a humanidade real de Cristo. As necessidades que Cristo teve, e essas necessidades eram supridas. Para quê? Para que no outro dia a participação da mesa continuasse sendo uma participação legítima. E que nós, eu e você, pudéssemos dizer a nossa consciência, cativa a palavra de Deus: eu tenho comunhão com o corpo de Cristo. O centro dessa comunhão é o amor. E o amor, irmãos, acabamos de cantar. Acabamos de cantar. O amor é paciente, o amor é misericordioso, o amor é sofredor, o amor é todas aquelas características. Então distribuía voluntariamente. Está aí. Deus tem me dado e eu vou partilhar com os meus irmãos no corpo de Cristo. Deus tem me dado além das minhas contas, eu vou partilhar no corpo de Cristo. Vou distribuir entre os meus irmãos. Vou ajudar os necessitados. E a sexta característica. Essa igreja tinha frequência no culto. Frequência do culto. Mas a gente despreza a frequência do culto. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Naquela ocasião ainda tinha um templo. Daí iam para lá. Mas diariamente, isso era todo dia. E aí alguns vão dizer assim que os irmãos nesse contexto perceberam a volta de Cristo muito rápida. Aí eles viram a urgência de partilhar. Vamos vender logo o que a gente tem, vamos fazer uma comunidade Amish aqui e vamos diariamente nos reunir. Cristo está voltando logo. Desculpe, mas eu não partilho dessa ideia porque o texto não diz isso. O texto está falando de comunhão, de transformação no corpo de Cristo. Amém. Se eles perceberam ou não com mais intensidade do que nós o retorno de Cristo, mas não foi isso que motivou eles a venderem. Foi as necessidades um dos outros. Foi isso que motivou, que levou eles a venderem. Isso fez com que eles fizessem isso motivados pelo amor. E foi justamente o valor ou o amor à comunhão cristã, a partilhar dos valores espirituais, a estarem juntos, orando, comunicando as necessidades uns para com os outros, que faziam com que esses irmãos acorriam todo para o templo. Diariamente. Todo dia. Todo dia. Agora, todo dia o texto está dizendo, todo dia. Nós no dia do Senhor. No dia do Senhor. No lugar de oração se reúne no dia do Senhor 2 vezes. Muito mais devemos organizar a vida para estar pronto para esse único dia, onde Deus nos convoca para estar aqui. Sabemos que o contexto é diferente, a correria do dia a dia. Mas lá na ocasião eles se organizavam para todo dia fazer isso. Nós temos a semana toda para no dia de Cristo
nós estamos aqui prontos. Prontos. Temos o tempo todo. Vamos organizar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado à noite. Vamos dormir cedo para nos preparar para adorar a Deus. Vamos nos preparar para chegarmos na congregação dispostos a louvar a Deus. Vamos organizar a nossa vida para que a nossa mente esteja pronta para adorar a Deus. Domingo. E nós aprendemos como fazer para se preparar para a adoração a Deus. Aprendemos. Eu não estou falando dos casos excepcionais aqui, que a gente não pode estar na congregação. Mas nós aprendemos como nos preparar devidamente para adorar a Deus. Essa igreja que entra para adorar e sai para testemunhar. Preparo do coração, preparo da mente, preparo da vida. E aí não, aí a gente dorme uma, dorme duas, dorme três, e vê filme, tá? E chega aqui, o professor até desanima com tanta missão de boca. Mas nós não somos de ferro, irmãos. Se nós não descansarmos para adorar a Deus no domingo de manhã, nós não vamos conseguir. Vamos sair daqui pior. Nossa reunião é para pior e não para melhor. E o professor daqui a pouco está abrindo a boca também, né? Está contagiado. Irmãos, a palavra tem que produzir em nós também reverência. Amém. Atitude espiritual correta. Ninguém, a liderança da igreja não precisa estar lançando isso no rosto de ninguém. Os irmãos de Percy precisam tomar consciência. Amém. Pelo tempo decorrido, nós já devíamos ser mestres nisso. Mestres. Amém. Então tinha frequência no culto. Frequência. Ninguém precisava empurrar ninguém. Vai, irmão, no culto, arruma. Vai, irmão. Está na hora. Agora está na hora. E última característica. Essa igreja tinha crescimento como resultado natural do que ela é. E associado a esse crescimento, ela tinha boa reputação. Amém. Louvando a Deus e contando com a graça e simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É Deus aqui que está dizendo, é ali, a agência do reino é ali. Vai ali, Deus ia acrescentando. Mas lógico que é como resultado daquilo que já começou a acontecer lá no início. Essa igreja prega. Essa igreja prega. Então Deus está usando a pregação dela para acrescentar. Amém. Essa igreja não está pegando os outros à força, dizendo, venha ser membro da igreja. Pelo contrário, ela saía inflamada. Pela graça de Deus, pelo poder do Espírito, pregava. O resultado é Deus chamando. Era Deus que chamava. Vem, 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 vem. E aí era 3.000, 20, 30. Essa igreja ia crescendo. Mas em crescendo, irmãos, veja o benefício de uma igreja numa sociedade. Uma igreja bíblica. Ela cai na simpatia de todo o povo. Às vezes a gente pensa que o resultado verdadeiro do evangelho na igreja é só perseguição, né? Só ódio. Não. Essa igreja aqui estava caindo na simpatia de todo o povo. Uma igreja, irmãos, que se preza ou que se presta a ser biblicamente correta é um benefício para a sociedade. É um benefício social. Os vizinhos têm que agradecer uma igreja bíblica, uma igreja atuante, uma igreja militante, uma igreja verdadeira, pelos resultados que ela produz na sociedade, no local onde ela está inserida. Leiam a história da igreja e vejam. Quando Deus injetou ânimo e gás na igreja, na reforma, nos pastores, nos irmãos,
os benefícios que essa igreja produziu. Veja, benefícios educacionais, benefícios morais, benefícios sociais, mudança de uma série de coisas, influência no governo, influência na política, influência na administração pública. Uma igreja que cai na simpatia do povo. São características muito fortes, irmãos, que em essência deve estar em nós, que em essência deve ser as mesmas características nossas. Uma igreja que prega, uma igreja formada de crentes verdadeiramente regenerados e batizados, uma igreja que tem uma só verdade, que nela persevera, uma igreja que tem comunhão verdadeira, tem oração, tem partir do pão, que partilha não só de valores espirituais, mas que também partilha das necessidades materiais, porque há pobres, Deus vai enviar pobres de Maré de Si, pobres, pessoas para serem ajudadas, e nós devemos estar preparados para recebê-los, para abrir a mão, para ajudá-los. É isso que Deus faz. Deus não abastece uma igreja não só de recursos espirituais e materiais à toa, não. Ele vai enviar pobres também, pobres em todo o sentido do termo, que não tem ninguém por eles, mas vai ter uma igreja. E é justamente na igreja, quando percebemos a história, eram que pessoas pobres ou paupérrimas encontravam pais, mães, irmãos, pessoas sinceras que os ajudavam, que construía ou que formava essa pessoa como um cristão completo, como um indivíduo completo, e dava a essa pessoa dignidade moral, espiritual, social. Amém. Nós fomos chamados para isso. É desesperador quando nós não vemos isso com todo vigor em nós. Desculpa a expressão, desesperador não, é acossador. Falo isso porque eu estou junto com os irmãos. Junto com os irmãos. Então essa igreja também cresce como resultado do que ela é mesmo. Porque essa igreja é uma igreja espiritual saudável, espiritualmente saudável, que prega, que vive, que partilha, que cultua, que é alegre, que tem vida. E Deus usa a semente lançada por essa própria igreja. Para quê? Para acrescentar. E o final é que essa igreja tem homens e mulheres de respeito. De respeito. Que tem passado, o Evangelho não desconstrói o passado, mas que no presente são pessoas de respeito. Porque foram transformados pela graça de Deus. E por onde passa, com a graça de Deus, faz com que caia também na graça do povo. Que Deus nos ajude, irmãos, nos ajude mesmo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos pedir primeiramente perdão, Senhor. Perdão porque muitas negligências ainda rondam as nossas vidas, a minha vida. Mas pedimos e reconhecemos o perdão, e reconhecemos as faltas, ó Deus, diante de Ti. Pedimos que o Senhor inunde as nossas vidas da vida de Cristo. Amém. Que essa graça que começou a operar em nós, Ele continue operando, produzindo vida, disposição, alegria, ânimo, vigor, fervor. E acima de tudo, Senhor, testemunhas eficazes de Cristo. Amém. Testemunho com a vida, com as palavras, com as atitudes, com as ações. Oh meu Deus, Tu nos colocaste aqui com um propósito, Senhor. Pedimos aqui que o Senhor nos ajude a cumprir, Senhor. Ajude-nos a ser igreja de Cristo com as características que ela deva possuir no contexto em que estamos vivendo, Senhor. Amém. O Senhor nos ajude, Pai. Derrame a Tua graça, o poder do Teu Espírito sobre nós. Que nos dê temor do Teu nome, Senhor, para vivermos a vida cristã, submetendo, Senhor, a autoridade da Tua palavra, ao ensino da Tua palavra.
É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.